noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que privilégio retornar a esta casa que carrega o selo da excelência, da nobreza. Muito obrigada, pastor Fábio, pastora Betânia, pastor Iraildes, os líderes deste lugar. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estou muito feliz que deu certo de estar aqui hoje. Altar, muito obrigada, vocês são bênçãos. Queridos, eu estou com muitas expectativas para aquilo que o céu vai fazer. Quantos aqui já conseguem sentir a manifestação do grande eu sou aqui, amém? Não é por causa de homens, mas é sobre uma nuvem que move este lugar, amém? Quando eu cheguei aqui, eu vi uma moça que estava com uma blusa verde aqui do lado desse rapaz que segura neném. Onde ela está? Onde ela está? Foi ao banheiro? Depois eu quero liberar uma palavra que Deus me deu a ela, amém? Igreja, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Aproveite para abrir bem o seu coração, porque Deus deseja fazer nessa noite mais uma vez, amém? Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, versículos 36 em diante. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu sou sua irmã em Cristo. Eu me chamo pastor Andréa Castro. Me perdoe se eu te frustrei, porque eu sei que quem me conhece só por fotos acha que eu tenho 1,70. Eu não tenho, gente. E acha que eu também canto. Não, gente, eu não canto. Porque se eu cantasse igual essas meninas aqui, né? Não, eu não tenho 1,70, eu tenho 1,50 e você não precisa saber do resto. Combinado? Eu sou pequenininha, gente, mas eu sou uma mulher de muita fé. Estou aqui embaixo do envio da minha igreja local. Quantos acreditam na igreja local? Eu acredito muito na igreja local. Eu tenho uma igreja, sou pastora sênior junto com meu esposo, pastor Queiroz. Temos uma filha e pastoreamos um rebanho lindo lá no Gama, tá? Então é isso, acho importante você saber, tá bom? Acharam aí? Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 em diante, diz assim: E um dos fariseus desejava que Jesus comesse com ele. E ele, entrando na casa de Simão, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento preciosíssimo, e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os pés de Jesus, e começou a enxugar então com os cabelos da sua cabeça, e não parava de beijar-lhe os pés, e ungia-os com o unguento precioso. Quando o fariseu que havia convidado viu o que estava acontecendo, falava dentro de si: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela não passa de uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu? Disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, você não derramou lágrimas sobre os meus pés, e nem tampouco enxugou com os seus cabelos. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, estão todos perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Coloque a Bíblia no canto, por favor. Eleve as suas 2 mãos acima da sua cabeça e aplauda o nome deste Deus que vive e reina para todo sempre. Pode aplaudir, porque tem um Deus da glória sobre este lugar. Aplauda o mais alto que você puder.
Porque enquanto a igreja está adorando, o grande eu sou está dando livramentos, abrindo cadeias, quebrando cadeados e muralhas de bronze. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Senta aí, meu querido, minha querida. Igreja linda, Deus deseja fazer coisas novas nas nossas vidas. Mas de fato e de verdade é que a gente tem vivido dias tão perigosos, onde os filhos muitas vezes perderam o seu lugar de identidade. E de fato e de verdade nós nunca ouvimos uma geração pregar tanto sobre um tema: identidade. Quem aqui já ouviu uma pregação esse ano sobre identidade? Levanta a mão. Nunca ouvimos a igreja se mover nessa atmosfera profética, anunciando sobre a identidade dos filhos, ministrando sobre o posicionamento do sacerdote, sobre o posicionamento da mulher, o posicionamento das flechas, que são os nossos herdeiros, que pisarão em lugares maiores do que nós. Assim eu já quero declarar. Mas nós, queridos, precisamos anunciar sobre algo que tem ficado um pouco esquecido, e nós precisamos nos despertar rapidamente sobre o assunto que eu vou mencionar aqui hoje. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, narra a história de uma mulher que não sabemos o nome, não sabemos a sua identidade, não sabemos a sua origem, mas sabemos sobre os atos de fé desta mulher. Ela era uma pecadora. Jesus vinha ganhando notoriedade porque ele acabara de curar o filho da viúva de Naim. Jesus estava passando pela cidade de Naim, e o filho daquela mulher que era viúva havia morrido. A Bíblia diz que Jesus se compadece daquela mulher, e rapidamente a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ela e fala: não chores. E Jesus cura, Jesus desperta aquele menino. Jesus então vem ganhando notoriedade na cidade, e entra na história um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles tinham a lei no coração, eles tinham a doutrina na ponta da língua, mas verdadeiramente eles não se submetiam à palavra que estava sendo anunciada, que estava chegando um Messias que descortinaria todo o altar que não fosse erguido ao nosso Deus. Não se engane, muitas vezes nós estamos como alguns fariseus. Conhecemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, temos na ponta da língua, nos vestimos como crentes e como cristãs, mas muitas vezes o nosso coração não está inclinado de fato e de verdade para a verdadeira causa do Evangelho. Uma geração que está desesperada rapidamente pelas mãos do Mestre, porque Ele pode dar presentes. Mas essa noite, queridas, eu não vim de tão longe profetizar chaveiros e nem chaves. Eu vim profetizar que todo o altar que nós erguemos, que não seja o altar de adoração a Ele, será dissipado pelo poder da palavra. Cadê a primeira pessoa que acredita nisso? Eu prego sobre um evangelho genuíno que se inclina à palavra. E não, nós não ergueremos outro altar que não seja um altar para glorificar Yahvé, Yeshua HaMashiach, Elohim, El Shaddai e Jeová Jireh. Simão tinha lei na ponta da língua, mas o coração de Simão estava longe da causa e da razão. Igreja, eu já preguei muitas vezes sobre a vida dessa mulher, mas hoje o Senhor inclina a minha percepção, e eu quero discorrer com você aqui sobre este fariseu, que tinha um discurso bonito, preparou toda a sua casa, preparou a mesa da sua casa, colocou pão à mesa, mas de fato e de verdade a intenção de Simão não era querer Jesus. De fato e de verdade Jesus ganhava notoriedade, e agora Simão também queria ficar conhecido. Simão agora achava que Jesus na casa dele seria um centro, para que outras portas se abrissem para Simão.
Só que, queridos, todas as vezes que Deus quer mudar a rota de um filho e de uma filha, Deus vai fazer com que estes filhos saiam das suas zonas confortáveis e que anunciem a verdadeira mensagem do Evangelho. Me perdoe, eu sei que essa igreja, ela é bíblica, e eu amo essa igreja por isso. Queridos, me dá repulsa passar 40, 50, 60 minutos em uma cadeira, ouvindo o ministrante da palavra pregar só sobre chaves, chaves e chaves e chaveiros e chaves. Ei, nós não precisamos nos preocupar com as chaves, porque a palavra me respalda. Ele tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Ei, não corra por causa das chaves. Ele é o Deus que tem todas as chaves. Simão tinha um discurso bonito. Simão preparou a mesa, mas Simão não estava lá por causa de Jesus. Queridos, e não podemos nos enganar. A vida, a correria, as tempestades, as intempéries, a parte administrativa quer roubar de nós o altar da adoração. O altar da adoração é aquele que vai me guardar, vai me respaldar. Eu não acredito em um evangelho que diz que não vai ter dor, não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Mentira! Tem gigante no dia de amanhã, tem luta no dia de amanhã. Pode ser que uma porta se feche no dia de amanhã, mas amanhã tem Jeová Rafá, amanhã tem o pastor, amanhã tem o Deus que nunca perdeu uma batalha. O evangelho fantasioso, que não quer transformar ninguém, é mentira. O evangelho que me aproxima para o altar da adoração é aquele que faz eu matar a minha carne, é aquele que me faz vir ao pé da cruz. Ah, Simão, você me convidou, mas Simão, eu conheço a intenção do teu coração, Simão. Jesus estava ganhando notoriedade. Alguns teólogos dizem que os pés de Jesus estavam sujos, porque naquela época era uma época de muita seca. Jesus estava caminhando, certamente os pés de Jesus carregavam poeira. Jesus chega na casa de Simão, o ambiente estava preparado, mas o coração estava longe. Simão, você me convidou, mas desde que eu cheguei aqui, Simão, você não me prestou nenhum tipo de honra. Eu não sei você, mas quando eu convido alguém à minha casa, à minha igreja, eu faço como aqui. Eu cheguei ali fora, tinha um irmão que se preocupou para eu não virar o pé quando eu desci do carro. Isso é lindo, gente, isso é reino. Porque quando a gente deixa rastros de honra sobre pessoas, esses mesmos rastros de honras nos seguirão. E quando eu convido alguém na minha casa, eu preparo um ambiente, eu preparo a mesa, eu preparo um café, eu sento à mesa, eu deixo o celular de lado e eu quero ter momento de conexão com aquela pessoa. Porque o que nos faz ter sentido sobre esta terra são as marcas de honra, de autoridade genuínas que nós deixamos sobre a vida de outros. Sabe por que nós estamos cansando? Porque a gente tem erguido o altar que não é o altar que Deus quer. Simão, você me convidou, mas você nem sequer olhou para mim, Simão. E gente, por um tempo da minha vida eu estive no automático. Por um tempo da minha vida eu estive no automático. Eu precisei perder algumas coisas. Eu precisei deixar Deus me desconstruir algumas coisas, porque eu falei: Deus, o Senhor não me chamou para eu viver uma vida no automático. Eu quero dar o meu melhor. Simão entra, Jesus entra. Os servos de Simão estão lá, de um lado para o outro. As janelas e as cortinas estão abertas, e Jesus estava lá. As mesas se chamavam de vãs, eram mesas baixas, onde os pés dos convidados ficavam para trás, e os pés de Jesus estavam lá empoeirados. E Simão não deu o beijo de honra. Simão não derramou o óleo sobre a cabeça que dizia: tu és bem-vindo na minha casa. Simão não deu o beijo que significava: te dou a mim, a ti, a minha lealdade. Simão não lavou a mão para dizer: eu reparto meu pão contigo, porque Simão não queria Jesus.
E quantas vezes nós vamos ao lugar do banquete querendo outra coisa que não seja Jesus? Ei, Simão me ensina que quem perde a palavra perde o destino e o seu lugar de origem. Tem muita gente perdendo a palavra que recebeu. Tem muita gente perdendo a palavra porque canta bonito, porque prega bonito, porque tem uma empresa e se confia nessa empresa, porque tem dinheiro, porque tem recurso. E Deus fala pra gente aqui: ei, basta um dedo meu para dissipar tudo, mas também basta um dedo meu para restituir tudo. Pastora, numa pré-conferência com tema sonhos, a senhora vem pregar sobre isso. Eu venho, sabe por quê? Porque se você derrubar, e se eu derrubar o altar que não seja um altar de adoração a Deus, Ele vai fazer coisas maiores. Ele vai fazer coisas maiores. Não perca a palavra que você recebeu, porque a palavra que você recebeu é aquele que vai te blindar. Tinha mesa, tinha pão, tinha vinho, tinha azeite, mas não tinha honra. Quantas vezes tem mesa, tem pão, tem azeite, tem vinho, mas não tem honra? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: deixe rastro de honra. Nunca perca, fala para ele: nunca perca a cultura da honra. Convide Jesus, mas permita que Ele derrube os altares que não sejam para Ele. Ei, só consegue falar isso quem tem maturidade para entender qual é o próximo capítulo. Simão está lá, mas agora entra na história uma mulher, pecadora. Pecadora. Mas sabe o que essa mulher me ensina? Que não é como eu chego, mas é aquilo que eu entrego, independente de como eu estou. Simão tinha a mesa, Simão tinha os servos, Simão tinha a sala, Simão tinha a madeira, Simão tinha as taças de ouro e de prata. O que aquela mulher tinha? Uma vida cheia de pecado. Segunda coisa, o que aquela mulher tinha? Um coração disponível a entender que ela não estava por causa do pão. Ei, discípulo não se move por causa do pão. Meu Deus do céu, discípulo se move por causa da palavra. Discípulo não se move por causa de pão, porque o pão um dia acaba. Discípulo se move por causa da palavra. Tinha pão, mas ela não foi convidada para comer o pão que estava à mesa. Ela não foi convidada para sentar à mesa. Ela não foi convidada para passar pelo ósculo santo. Mas Jesus viu que aquela mulher estava disposta a derrubar todo o altar que não pertencia a Ele. Oh, meu querido, Mulher Maravilha e homem, super-homem só nos filmes. O que existem aqui são filhos que precisam desesperadamente da graça de Deus. Ai de nós se não fosse a misericórdia dEle. A gente não é nada, irmãos. 5 minutos sem respirar, a gente pode perder a vida. A gente passa a não perceber mais as coisas simples da vida. Quer ver uma coisa? O arroz e o feijão que nós comemos hoje, 1/3 da população não comeu. Os teus filhos aí, ó, com você ao lado aí da cadeira, pode estar correndo aí entre as cadeiras, glória a Deus, é bênção. Pior seria se você estivesse em uma UTI com teu filho. A gente perde a percepção da simplicidade da vida. Simão não estava entendendo quem estava lá na casa dele. Ô Simão, se você tivesse percepção de quem está aqui na tua mesa, Simão, você quebraria todo o protocolo. Você não se importaria tanto com o pão, Simão, porque ele é o próprio pão, Simão. Eu não sei você, mas convites não movem o meu coração. O convite não pode mover o teu coração. O que tem que mover o teu coração é o teu propósito, é a missão que Deus tem para você. Eu vejo tantas pessoas preocupadas com convites e com portas,
que acabam negociando aquilo que é primordial, igreja. Jesus, Ele nos convida nessa noite a estarmos à mesa com Ele, sermos mulheres bíblicas, cheias do Espírito, tementes a Deus. Desculpa, se eu não consigo honrar a minha igreja local, eu não posso honrar outra coisa. E Simão, ele fez exatamente isso. Ele perdeu a percepção de quem estava à mesa com ele. Mas aquela mulher entra, e aquela mulher, ela se lança. Só que aquela mulher, ela não chegou, pastor Irailde, de mãos vazias. É o que eu sempre digo: por onde você for, por onde você passar, deixe sementes generosas sobre outras pessoas. Aquela mulher, ela vem para quebrar protocolo, ela vem para dizer: não é a lei, é a graça. É a graça. Porque a lei diz, mostra que você é perfeita. Mas a graça diz, ainda que imperfeita, vem, porque eu te reconstruo, eu te reposiciono. É isso que Jesus espera de nós, mulheres, homens, sacerdotes, mulheres cheias do Espírito. Sabe para onde você tem que se desesperar? Para o pé da cruz. Sabe para onde a gente tem que correr? Para a mesa do banquete. É nesta mesa que Jesus vai saciar a nossa fome. É nesta mesa que a nossa identidade será forjada todos os dias, matando a nossa carne. Oh, igreja, quando Jesus move os filhos do centro, Ele está dizendo que o altar pertence a Ele. Essa mulher, ela chega, ela senta, ela se lança, e ela não precisou falar uma palavra. Sabe por que às vezes a gente perde a guerra? Porque a gente está revidando demais, a gente está falando demais, a gente está levantando espadas demais. E Deus tem falado para mim: Andréia, tempo para todas as coisas, tempo para levantar espadas, mas tempo também para levantar unguento. Ai, meu Deus do céu. Entregue o que você tem, a sua vida, a sua casa, a sua família, o que tem sido um Deus dentro do nosso coração, o nosso carro, o nosso dinheiro, o nosso dom, a nossa voz. Ei, tudo aquilo que rouba a glória de Deus já se tornou um altar. E Simão está me ensinando a não erguer um altar para mostrar que está com Jesus, mas viver uma vida. Deixa eu te falar, aquela mulher, ela não precisava de um altar, porque a partir daquele momento que ela se entregou com unguento e se lançou aos pés, ela fez da vida dela um altar. Igreja, ela chegou e beijou os pés de Jesus, ela ungiu Jesus, ela largou todo e qualquer protocolo, soltando os cabelos. Ela poderia ser apedrejada, porque a lei dizia que somente diante do seu marido a mulher poderia soltar o seu cabelo. Sabe o que ela me ensina? Que eu estou diante daquele que está me devolvendo uma origem. Eu vou entregar tudo, um unguento precioso, o meu cabelo, a minha vida, a minha casa, e sobretudo os pecados. Existe uma eternidade, irmãos, e a eternidade não começa quando o nosso corpo morre. A eternidade começa todos os dias, quando a gente diz não, quando a gente se submete, quando a gente vive uma vida genuína. O que faz os teus olhos brilharem? O que faz os meus olhos brilharem? Todos os lugares que Deus tem me enviado, eu falo: Deus, que os meus olhos não estejam voltados para outra coisa. Não me permita subir na tribuna para trazer uma mensagem que emocione egos, mas me permita, Senhor, ser boca de Deus, porque a tribuna pertence a Deus, irmãos. Não se engane, tem muitos filhos perdendo a salvação, porque estão brincando com o diabo todos os dias.
que todo aquele que tem um coração soberbo prepara a mesa, mas todo aquele que é pecador e tem um coração humilde, ele recebe galardão e recompensa. Ah, igreja, Jesus está nos ensinando nesta noite a sermos humildes. E eu não falo de uma humildade que se refere à miséria, porque Deus tem uma vida próspera para nós. Mas eu falo de um coração que, ainda que você tenha muitas riquezas, ele permaneça no centro da humildade. Ai, meu Deus. Jesus quer nos conectar à verdadeira essência. Simão, desde que eu cheguei, tu nem olhou para mim, mas essa mulher não para de honrar, não para de ungir os meus pés, não para de me adorar. Irmãos, sabe o que o diabo quer? Que você coma a isca da ofensa, porque pessoas ofendidas, elas perdem a rota do seu propósito. O que é ofensa? É achar que eu sou santo demais ao ponto de não precisar de um novo caminho, uma nova vida e uma nova unção. Todos nós precisamos, porque o dia de hoje ele não volta nunca mais. Eu posso vestir a mesma roupa, usar o mesmo corte de cabelo, mas ele não volta nunca mais. E eu preciso te perguntar: o que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito dos dons que Deus entregou a você? Andréia, o que você tem feito quando você tem subido às tribunas, Andréia? Ah, igreja, uma mulher pecadora que me ensina sobre o poder da submissão, que me ensina sobre o poder da integridade. Senhor, eu sou pecadora, tá vendo? Porque eu poderia muito bem ter tirado um guento do meu pescoço, mas eu estou aqui para dizer que eu sou pecadora mesmo, e eu estou aqui porque eu preciso mesmo do Senhor. Os fariseus, eles chegavam diante do templo com seus narizes empinados, com as suas grandes ofertas, mas essas ofertas, elas não subiam nas narinas de Deus. O que subiu na narina de Deus foi uma velha viúva com apenas 2 moedas. Às vezes a gente bate no peito, a gente fala: eu faço tanto para Deus, será mesmo? E diante de tantas pessoas chorando, queridos, essa palavra também é para mim. Só pode sonhar quem um dia entendeu sobre o poder da submissão. Porque um filho tem que estar disponível a ouvir o não de Deus. E o não de Deus me protegeu muitas vezes. O não de Deus me protegeu muitas vezes. As portas que Ele não abriu, que eu orei, que eu jejuei, me protegeu. Aquela mulher, eu não sei o nome dela, de fato e de verdade, mas eu sei sobre o ato de fé dela. Assim como tantas outras mulheres, assim como tantos outros homens. E o que menos importa aqui é o nome. O que mais importa aqui é a atitude que essa mulher teve. Empresário, seja próspero, mas não gaste toda a sua vida juntando riquezas, porque os seus filhos estão crescendo, a sua esposa precisa de você. E sabe o que acontece? Tudo que a gente vai deixar na vida de outros são rastros de honra e memórias afetivas. Ei, Deus, Ele tem falado comigo: Andréia, o maior legado que você pode deixar sobre a tua filha não é dar um tênis importado para ela, não. Não é trabalhar porque ela quer ser médica veterinária, não, Andréia. Porque o sonho dela é ser médica veterinária. O que Deus fala para mim é: não basta formar filhos bem-sucedidos, não basta levantar diplomas, tem que ter filhos tementes a Deus, que conhecem a palavra, que vivem para a palavra. E Deus me quebrou. E coisa boa é estar quebrada nas mãos de Deus do que estar inteira em outro lugar. Quem somos nós essa noite? Pecadores disponíveis ao arrependimento, que entregam tudo, ou como Simão, batendo no peito dizendo: a casa é minha, a mesa é minha, o banquete é meu, o pão é meu.
É muito melhor deixar Deus me mover e Deus te mover. Não se engane, nem toda plateia brilha, nem todo prato é banquete, nem toda porta é bênção. O não de Deus também é resposta. A proteção de Deus está sobre a vida dos filhos, sobre aqueles que o temem. Irmãs, nós estamos vivendo dias tão complicados, que eu estava na fila do mercado essa semana passada, um açougueiro trabalhando 12, 13 horas, aí veio uma mulher com a sua bolsa de luxo, e maltratando aquele rapaz que estava trabalhando, e eu atrás dela, e eu olhando aquilo, e ela olhou para ele e falou assim: você não faz mais do que a sua obrigação, quem paga o seu salário sou eu, porque eu que compro aqui. E ela começou a humilhar aquele açougueiro, e aquele açougueiro, gente, eu nunca tinha visto aquilo, ele trabalhando, cortando a carne, as lágrimas daquele homem começou a escorrer. Quando foi a minha vez, eu já estava chorando também. Quando foi a minha vez, eu falei para ele: meu filho, me dá 1 quilo de carne moída de patinho. Aí ele chorando, você me dá só 1 minuto, eu preciso respirar. Eu falei: sim. Ele olhou para mim e falou assim: tudo bem, eu estou aqui porque eu preciso. Mas não foi ela que há uma semana precisou enterrar a mãe. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente humilha as pessoas também em nome de Deus. Sabia? Gente, a gente não sabe as pessoas que passam pela nossa vida. A gente não sabe como a gente pode melhorar o dia de alguém. Às vezes aquele mendigo que está na porta do mercado, a gente fala assim: está aqui porque quer. A gente não sabe. A gente não sabe se aquele cara lá não teve uma paternidade, não teve uma maternidade. A gente não sabe. Dê amor às pessoas, porque senão de nada vale a gente colocar a Bíblia embaixo do braço e dizer: eu sou crente. Gente, eu quebrei o protocolo. Eu falei: meu filho, vem cá. Eu dei um abraço naquele homem. Meu esposo estava ao lado. Eu falei: vou dar um abraço nele. Aquele homem chorou. E aquele homem gemia dentro de um açougue. E eu falei: meu filho, você quer confessar Jesus? E ele disse: sabia que eu sou desviado? Eu sou contrabaixista. Mas hoje alguém olhou para mim com dignidade. Foi a palavra que ele falou para mim. E deixa eu te falar uma coisa: não se distraia, porque num dia comum Deus vai preparar o banquete para um pecador entrar, e você fazer com que essa pessoa se sinta digna nessa mesa. Jesus, Ele deseja derramar sobre nós o amor. E esta igreja, ela tem um nome muito profético: Ministério do Amor. Jesus não perdeu a viagem. Simão não quis Jesus, mas a pecadora quis Jesus. E assim como aquela pecadora, me coloco nessa história. Um dia, quando eu sentada no meio fio, a última vez que eu tentei tirar a minha vida, eu olhei para aquele meio fio e eu disse: onde estão os meus amigos? Onde estão as minhas amigas? Eu me lembro como hoje, irmãos. Eu me lembro como hoje, olhando para o céu, eu disse: onde Deus está? O meu dinheiro acabou, as minhas amigas foram embora, eu não tenho mais nada. E naquele momento eu pude perceber que de fato e de verdade o que nós temos e o que nós precisamos está em Jesus. É por isso que hoje eu tenho temor pelas tribunas, eu tenho temor pela igreja local, eu tenho temor, eu zelo pela vida dos meus pastores, pelas minhas alianças, porque são estas pessoas que entram na guerra com a gente. E queridos, eu não tinha nada para oferecer. Quem eu era? Uma viciada, uma mulher cheia de depressão. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, eu nem sou de contar o meu testemunho, mas alguém aqui precisa ouvir quem eu era.
uma drogada. Quem eu era? Alguém que era suprida pelas festas. Mas um dia tudo acabou. E um dia tudo que restou foram os cortes no meu pulso, uma depressão de último grau, 39 quilos. Mas sabe quem ficou? O Deus que nunca desistiu de mim. O Deus que me encontrou naquele lugar dizendo: quanto mais você me pedir para morrer, mais vida eu vou te dar. E a vida que eu dei a você, dê a outras pessoas. Desculpa, igreja, se a gente não consegue olhar para os órfãos e para as viúvas, para uma criança que está na frente de uma padaria com amor, a gente não está pronto para ir às nações. Jesus deseja derramar sobre nós a consciência do amor genuíno e verdadeiro. Eu não estou falando para você dar dinheiro às pessoas, eu estou falando de amor às pessoas. Dê amor e dê uma palavra a elas. Jesus estava dando amor para aquela mulher estava perto de Jesus, e Jesus olhava para ela e dizia: Simão, ela me quis. A gente come, mas pão a gente também divide. Eu estou sentindo tremor aqui nesse altar, irmãos. E lá naquele açougue eu não tinha microfone, eu não tinha plateia, eu não estava de salto, eu estava com uma camiseta com coque no cabelo e com um par de havaianas. Em dias comuns o céu vai te encontrar. Em dias comuns, esse amor que te encontrou vai dizer: você foi perdoado, é por isso que você muito perdoa. Sabe por que o Senhor está te dando riquezas? Porque a semente, ela sai da tua mão, mas a colheita não sai da tua vida. Quanto mais você for generoso, mais o Senhor vai te multiplicar. Queridos, e um dia, quando eu me converti, eu falava assim, eu acho que é o sonho de todo novo convertido, né? Eu quero ir às nações, eu quero ir à África, eu quero pregar nos Gideões, oh glória, né? Aquela nova convertida. Aí um dia o Senhor me encontrou no quarto e o Senhor falou comigo: filha, a missão não começa na África, a missão começa aqui dentro da tua casa. Começa a evangelizar os teus vizinhos, começa a evangelizar os teus pais, começa a evangelizar a tua casa, porque assim o Senhor vai te enviar. E sabe quando Deus me enviou? Quando a minha casa se alinhou, quando o meu olhar de misericórdia ficou compassível ao amor para o outro. Deixa eu te falar, misericórdia para aqueles que nada podem te dar, tá bom? Eu não falo sobre misericórdia sobre aquele que é um empresário e pode te dar alguma coisa, não. Ele é bênção também. Mas eu falo ser compassivo do órfão, da viúva, daquele que nada pode te dar, daquele que lava um banheiro, daquele que limpa uma casa, daquele que não tem nada para te dar. Mas ser compassivo de misericórdia é falar o que Jesus falou para Simão: quem muito amou, muito foi perdoado. Quantos aqui já foram perdoados por Jesus? Você tinha valor algum diante dos homens quando Jesus te encontrou? Eu não tinha nenhum. Porque olhavam para mim e falavam assim: essa daí é crente? Essa daí crente? Sabe o que falaram para o meu esposo? Quando a gente começou a orar, falaram assim: nossa, você canta, né? Você tem um CD gravado, muitas pessoas te conhecem aqui, você tem uma voz linda, você vai casar com essa daí? Olha, eu vou te falar, não é compatível com o teu ministério. Sabe o que ele falou? Eu não enxergo a Andréia hoje. Deus já me relatou qual vai ser o próximo capítulo. Ela vai ser mãe de nação. A gente precisa parar de olhar para as pessoas com óculos humanos e colocar a ótica de Deus. Sabe por quê? Quem a gente despreza hoje pode ser um profeta amanhã. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu não desprezo você, porque Deus te ama. E ai, se eu tocar e desonrar aquilo que Deus ama. Você é filho, olha para ele, olha para ela: você é filho, você é filha. É por isso que eu quero derramar honra sobre a sua vida. Ora,
Olha mais uma vez e fala assim: nunca despreze ninguém. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida dele e dela. E hoje eu ministro para as minhas colegas que outrora me viram lá no passado, e elas falam verdadeiramente: Deus é Deus. E eu me assento, queridos, quando eu tenho tempo disponível, eu me assento com elas. E eu falo para elas: se Jesus mudou a minha vida, Jesus vai mudar a tua vida. Jesus não mudou a sua vida para um milagre parar em você. Jesus mudou a tua vida e te encontrou, preparou uma mesa, colocou um pão, colocou azeite, colocou vinho para te dizer: o milagre não para nos filhos, o milagre é multiplicado através da vida dos filhos. E eu quero encerrar essa mensagem. Te falando o seguinte: prepare-se nessa semana, porque nessa semana você vai exercer de misericórdia com alguém. Nessa semana o Senhor vai colocar recurso na tua mão e você vai exercer de generosidade com alguém. Essa semana você vai honrar alguém. Essa semana você vai semear na vida de alguém. Essa semana você vai servir alguém. Porque maior no reino de Deus não é aquele que se assenta no primeiro lugar, mas é aquele que se serve. E aquele que serve é aquele que serve dizendo: eu estou aqui para ser bênção na sua vida. Ei, enxuga aí as lágrimas. Tá catarrenta, né? Eu também tô. Pessoas misericordiosas, elas são flexíveis. Elas não descartam o outro por causa de um dia ruim. Olha mais uma vez para esse alguém, faz uma cara de homem, de mulher de Deus, de profeta e diz: não me despreze no meu pior dia. Me ame no meu pior dia. Me discipule no meu pior dia. Tenha paciência comigo no meu pior dia. É só um capítulo, vai passar. Um dia, pastor, falaram para mim, para eu terminar, alguém que precisa ouvir isso. Um dia eu fui pregar, e alguém me sentou numa cadeira e disse: ei, você precisa pregar assim. Você está vendo fulana? Ela prega assim. Está vendo que ela está rodando o Brasil? Se você não pregar assim, se você não fizer assim, não vai rolar para você. Eu olhei para aquela pessoa e disse: eu não sou mais uma do sistema. O Senhor não me deu vida e não agiu de misericórdia para mim, para eu ser mais uma cópia. Cópia não tem autoridade. Você não precisa mudar a rota porque outra pessoa deu certo. Vai na rota que Deus tem para a sua vida, porque quem faz é Ele, quem abre a porta é Ele, quem se responsabiliza é Ele, quem te credibiliza é Ele, quem sopra o teu nome é Ele. E outro dia eu ouvi alguém também falar assim: você grita demais na pregação, para de gritar, seja menos profética. Aí outras vezes eu também já ouvi alguém falar: você foi muito bíblica hoje. Mas um dia eu ouvi alguém me dizer: todo o ambiente carrega uma essência especial e única para aquele dia. Pregue a minha palavra e você não vai precisar de mais nada. Tem gente aqui, pastora, que está querendo entrar em rótulos. Ei, empresário, você não precisa se encaixar no sistema de corrupção para a tua empresa ganhar, sabe? Não, aquelas notas para a tua empresa prosperar, não. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser fiel nos teus dízimos, nas tuas primícias, na tua generosidade. Sim, sim e não, não. Trate os teus funcionários com honra, encerre ciclos com honra, e o Senhor vai honrar os teus bens e vai multiplicar cada um deles. Simão, eu encerro aqui, Simão, te dizendo o seguinte: você não me quis, mas uma pecadora me quis, e a partir daqui ela não sai só como pecadora. Eu devolvo a ela poder, origem, identidade, e eu coloco ela sobre o caminho que muda destinos. Esse é o nosso Deus. Sabe, mulher, você de verde aí, vem cá, vem aqui, você. Traz ela também, traz ela também.
é uma estação. É uma estação. Uma estação antecede outra estação. Trabalhamos tanto em unidade que uma estação precisa da outra. Trabalhamos tanto em unidade que você precisa daquela pessoa que limpa a sua casa. O dia que ela não vai, você fica perdida. Todos nós geramos para que outros também possam gerar. Somos um reino que precisa de pessoas. Jesus manda eu ministrar você com amor e com honra. Está chegando uma estação de alegria. Está chegando uma estação de paz. O Senhor diz: tu vai deitar e tu vai dormir como há muito tempo tu não dorme. Sabe o que o diabo falou? Tu tá feia, olha para você, tá acima do peso, olha aí, você tá perdendo o teu tempo, olha aí, assim te diz o Senhor. Hoje eu venho nesta noite pregar nesta pré-conferência para te dizer: prepare-se para viver os melhores dias da tua vida. Rai, xere, canta, ralaba, chame de canta. Ei, eu não vim emocionar, eu sou profetisa de Deus. E se eu estiver mentindo, me envergonhe diante da igreja e tome o microfone da minha mão. Você disse assim: pra que eu tenho valor? Eu não tenho valor algum, eu não tenho ânimo de viver. Deus, mas o que será de mim? Eu não posso deixar de viver, porque outras pessoas dependem de mim. O Senhor te diz: eu te vi no teu pior dia, eu te vi na tua pior versão. Quando tu não contou para o teu marido, aquele dia te faltou o ar, te deu uma crise tão grande que tu achou que tu fosse morrer, e tu falou assim: ai, como é que eu vou fazer agora? Como vai ser? O Senhor mandou te dizer: ai, geme de cantará, chora mesmo, grita e geme mesmo no meu altar, porque a partir daqui eu preparo dias alegres para ti. Eu preparo dias de cores. Ei, vai ter paz naquela casa. Ei, vai ter alegria de novo. Vai ter alegria de novo. Vai ter paz de novo. Tu vai olhar para o teu marido com paciência de novo. Me irmã, dá um abraço nela. Ministra. Não tem opressão, não tem depressão, não tem ansiedade não. É só uma estação. Não precisa se comparar com a mãe A, com a mãe B, com a mãe C. Vai no teu tempo, vai na tua estação. Se põe de pé aí, irmãos, eu preciso entregar um microfone.